Caramba, que legal. E tá, então você fez teatro e você parou o teatro porque você precisava de grana, né? Como todo mundo Sim, que entra na vida adulta, né? Você disse que você tinha 19 anos ali na sim. época, então você entrou na área de logística. Sim, a minha história com a faculdade, até tem vídeo no meu canal sobre isso. E o meu canal cresceu muito por causa de um vídeo de logística, que acho que deve ter 500.000 de visualizações agora. Nossa, você sabe, você lembra o título do vídeo? O que é logística? O que é logística? Meio É, milhões de visualizações. tem 500.000. Sim, tem Caramba. até a última vez que eu vi, tava aí. E esse vídeo foi assim, foi exatamente pelo motivo que eu fiz faculdade. E tá, eu vou explicar o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu precisava de dinheiro. E quando Uhum. eu estava com 19 anos, eu estudava teatro, mas não era uma faculdade, eu estudava numa companhia habilitada. Eu podia tirar o DRT por essa companhia, mas não era faculdade. E eu pagava com o meu salário. Eu trabalhava já desde os meus 13 anos. Com 16 anos, eu entrei pro Jovem Cidadão e entrei para um escritório. Então, eu já trabalhava em escritório de advocacia. Quando eu terminei a escola, estava com meus 18 anos, entre 18 e 19, mais ou menos nessa época, começou aquela coisa de ir à faculdade. E foi na mesma época que começou o ProUni. Porque antes, a gente fazia a prova do Enem, mas ninguém nem fazia, porque não servia pra nada. Eu Uhum. acho que foi eu acho, eu posso estar errada, mas eu acho que foi em 2007, 2008, começou o ProUni, e você podia usar a sua nota do Enem pra conseguir uma bolsa. E foi a minha oportunidade, foi quando eu falei: "Cara, se a galera tá conseguindo, eu posso", porque minha família tinha zero condições de pagar uma faculdade, meus pais não fizeram faculdade, e eu nunca pensei que eu ia fazer uma faculdade. E quando surgiu essa história do ProUni, foi assim: "Caraca, agora os pobres podem fazer faculdade. Então, será que eu posso fazer faculdade? Do que eu vou fazer faculdade?" Mas eu já tinha saído da escola. Eu já estava saindo da escola. Então, não tinha nenhuma influência. E daí, eu fui fazer teatro. Eu terminei, estava trabalhando, comecei a estudar teatro porque eu não queria parar de estudar. Eu gostava muito de teatro. Eu tinha conhecido o teatro há pouquíssimo tempo, mas eu passei a minha infância inteira escutando pessoas falando pra minha mãe: "Por que que você não coloca ela pra fazer teatro? Ela adora falar, ela adora fazer careta. Por que que você não coloca pra fazer teatro?" E eu não sabia o que era teatro. Eu assisti a minha primeira peça de teatro com 16 anos. Caramba. Então, assim, Aonde você assistiu a primeira na peça de teatro? na escola eu assisti algumas com 15, 16, mas era quando companhias de teatro iam na escola fazer uma peça de teatro sobre drogas, alguma coisa assim, e eu comecei a me interessar. E na época eu trabalhava na cantina da minha escola, que eu estudava no Ascendino. E eu trabalhava na cantina da escola e o tio da cantina, que era o filho da dona, olha as rolo, Nossa. ele trabalhava lá, né, ele acho que ele fazia faculdade de psicologia de manhã e na parte da tarde ele trabalhava no caixa na cantina da mãe dele, que era dentro Uhum. da minha escola. Uhum. E eles precisavam de meninas, eles sempre pegavam meninas da escola pra ajudar a servir na hora do intervalo e tal. Se eu não me engano, eu estudava à tarde, então eu trabalhava de manhã, alguma coisa assim. E ele era professor de teatro formado. Ele fez artes cênicas, se formou em artes cênicas, e ele estava fazendo psicologia, então ele voltou a estudar, mas ele era diretor, ele era formado. E eu contei pra ele sobre a minha, né, que todo mundo falava isso, que eu queria muito conhecer o teatro. No meu aniversário de 16, eu acho, de 15 pra 16, ele era meu chefe, e na cantina, e ele me levou pra assistir uma peça de teatro na Oficina dos Menestréis, Que foi a primeira peça que você assistiu. e foi a peça que eu atuei em 2012, Caralho, que top. anos depois. Então, minha Aham. história com o teatro, se a gente for falar, tem história de tudo. Tem Sim. tem história com teatro, tem história com o Chile, tem história com logística, tem história com tudo. E daí eu fiz o teatro, comecei por causa disso, dessa paixão, que eu já tinha aquela pontinha ali desde criança. Conheci por causa dele, com 16 anos, que me levou. No dia que eu assisti essa peça, era o meu aniversário. Ele me deu como presente de aniversário. Que legal. Era uma peça chamada Vale Encantado, era uma peça infantil, mas que é uma peça infantil para adultos, porque ela tem muita coisa para ensinar sobre bullying, sobre várias coisas. E naquele dia eu falei: "Cara, é isso que eu quero fazer da minha vida". Eu falei: "É isso que eu quero fazer, eu preciso fazer isso". Mas como eu te falei, eu tenho pouquíssima concentração. Eu queria fazer isso e era uma paixão, e é uma paixão até hoje, mas eu não preciso viver disso, eu não quero me aprofundar, eu quero ter um contato. Uhum. Eu quero saber o que é, eu queria estar ali, eu queria ter mais informação. Se eu ia viver disso, já não sabia. Mas comecei a me envolver e fui estudar teatro. Quando eu terminei a escola, fui estudar teatro porque o meu dinheiro dava pra pagar e era alguma coisa que eu fazia por mim, porque praticamente todo o meu dinheiro ia pra casa. Então eu falei: "Todo o meu dinheiro vai pra dentro de casa, pagar as contas, eu vou tirar uma parte pra investir em mim", e a minha parte eu pagava o teatro. E daí comecei a abrir muito a minha cabeça, porque aí eu comecei a estudar teatro profissional, não fazendo peça de todos os tipos, a gente chegou a colocar peça em cartaz.
e apresentar um mês no teatro. Mas eu Legal. gostava de teatro musical Aham. e eu fui estudar teatro. E quando eu tava estudando teatro, eu já trabalhava e as coisas começaram a apertar. Eu trabalhava no escritório de advocacia. Não, eu tava pensando em fazer direito, mas eu olhava e falava, cara, eu não sei se eu quero ficar 5 anos lendo vade-mecum, tá ligado? Nossa. É, Tipo, pra depois começar a ir à audiência pra falar. Eu quero falar agora. Tipo assim, sim, eu quero sim. trabalhar falando agora. Eu quero, sabe, alguma coisa rápida. E a minha chefe, que na época, né, foi minha primeira chefe de carteira assinada. Ela é de administração, mas ela faz a administração do escritório de advocacia. E no escritório eu cuidava de estoque de máquina fotográfica, que os estagiários usavam para tirar foto de processo no fórum. Cuidava de todo o material do escritório, fazia livro de ponto, fazia muita coisa. Mas os estoques eram todos meus. E a minha chefe falou: por que você não presta pra logística? Eu tava, né, nessa época, eu fazia teatro, eu fazia cursinho também. Porque eu saí da escola, um amigo falou: vamos fazer cursinho para vestibular? A gente fez uma prova, conseguiu desconto e começamos a fazer. Sem saber que faculdade eu queria fazer. Só fui fazer porque meu amigo foi. E eu falei: ah, vou continuar estudando. Não sei, a vida me levou e eu fui. Foi por influência do meu amigo, mas eu também queria continuar estudando. Porque eu sabia que eu tinha tido um ensino fraco. Estudei em escola pública. E eu já estava escutando sobre a bolsa do ProUni, eu pensava que eu precisava estudar mais. Fui estudar mais. Uhum. Então eu estava fazendo cursinho, estava fazendo teatro e estava trabalhando. E quando chegou a época de prestar a prova, eu não sabia pra que eu ia prestar. Chegou o fim do ano, tinha que prestar pra Uni. E eu não sabia, eu não tinha influência nenhuma. Meu pai é barbeiro, minha mãe é cabeleireira. Não tinha. Eu não queria ser isso, eu não queria ser da área da beleza. Mas eu não sabia o que eu queria ser. Uhum. Minha chefe falou: por que você não presta pra logística? Eu falei: o que que é logística? Ela falou: olha, eu não sei te explicar direito, mas trabalha com estoque, faz controle, sabe? É um pouco do que você faz aqui. E eu falei: legal. Pesquisei e quando eu comecei a pesquisar o que era logística, eu só encontrava coisa técnica, técnica, técnica. Coisa difícil de entender. Quem é Muito leigo vai difícil. ler assim, vai, pô, não entendi nada. Nada. Eu tinha 19 anos e Aham. eu não sabia nem o que eu ia fazer. Não tinha ninguém na minha família que nunca tinha trabalhado em escritório. Não tinha. Eu era a primeira pessoa da minha família que estava trabalhando em escritório. Minha irmã mais velha trabalhava em loja. Então, não tinha, Não tinha zero uma referência, referência, zero né? referência. E eu falei: ah, aí o que que aconteceu? Chegou pra Uni, falei: vou me inscrever. Tinha que colocar 3 opções. Eu coloquei a primeira, logística, porque foi a recomendação da minha chefe, que foi a pessoa que mais me ensinou tudo sobre vida laboral. Uhum. Então eu falei: vou seguir o conselho dela, mesmo sem saber o que era, vou seguir. Coloquei como primeira opção. Segunda opção, eu coloquei acho que administração, porque era uma graduação. A logística só tinha tecnólogo. É conhecido como um curso superior, mas não é graduação. Eu posso fazer uma pós, mas era um curso de 2 anos e meio. E era um curso novo no Brasil. Tinha pouquíssimo tempo que a logística tinha chegado como um curso. Tinha, sei lá, 6, 7 anos. Não era muito reconhecido. As próprias empresas não tinham uma área de logística. Tava começando isso. E, e a última eu coloquei rádio e TV. Porque eu não queria colocar artes cênicas, porque eu sabia que eu ia morrer de fome. Com todo respeito, mas a minha família não tinha como me bancar mesmo, sabe? E quem faz artes cênicas sabe que é muito difícil, sabe? Tem que dar aula e tal. E eu precisava de uma coisa mais rápida, porque eu não tinha casa própria. Sim. Ajudava em casa com dinheiro, eu precisava de alguma coisa realmente rápida. Sabia que artes cênicas não ia ser rápido, então eu não coloquei. E coloquei rádio e TV, que também era um curso de 2, 3 anos. Mas eu coloquei como terceira opção. E eu falei: Deus, tá nas suas mãos. Uhum. Tem 3 opções aí. Tipo, que seja a que você quiser, Uhum. né. E aí eu passei de primeira em logística, bolsa Que bom. 100%, Aham. na Uninove, que foi a faculdade que eu coloquei. E Ótimo. nem sequer foi com a nota do meu Enem depois do cursinho. Foi com a nota do meu Enem antes do cursinho. Caraca. Ou seja, nem precisava ter feito cursinho. Sim. Eu fiz o cursinho pra nada, porque foi a minha nota de 2008, não foi minha nota de 2009. Uhum. Ô, Lari, deixa eu te perguntar. Você falou que você não tinha referência, eu também não tive referência. Eu sou o primeiro da minha família que concluiu faculdade e tudo mais, que se formou, né? E hoje, com a cabeça que a gente tem, você consegue olhar pra trás e encontrar uma solução pra pessoa? Porque tem pessoa que vai assistir esse vídeo e provavelmente não tem referência também. Você consegue ter alguma dica, alguma sugestão? O que você falaria pra Larissa que não tinha orientação nenhuma? Como que ela poderia se orientar hoje, nos dias atuais? Então, o YouTube começou em 2009, né? Uhum. O YouTube começou, assim, a ter vídeo e tal em 2009. Hoje em dia a gente tá em outro mundo, né?
Não dá Sim. pra falar que não tem zero referência, porque a gente tem internet, a gente tem Wi-Fi. Na nossa época era discado. A gente tem a mesma idade, nasceu no Nossa, mesmo ano. Então, assim, a gente realmente não tinha referência nenhuma. Quem nasce hoje em dia, já tem metade das ferramentas na mão. Uhum. Mas eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, tipo, mas eu não sei se eu gosto disso e tal. Eu recomendo você fazer o básico de tudo. Assistir vídeo, procurar assistir vídeo. Uhum. Dá pra você visitar a faculdade. Dá pra você procurar alguém que faz isso e perguntar como é. Procurar vagas na Cato, no vagas.com, pra você ver o que pede. Sei lá, eu quero fazer logística, achei super legal. Mas vai lá no vagas.com e procura auxiliar de logística, analista de logística, ver o que o cara faz. Porque a logística em si, na faculdade, ela é muito linda. Mas você tem que ver se no mercado. Que nem a logística de porto. Maravilhoso. Mas quantos portos tem no Brasil? Nossa, Quantas pessoas trabalham no porto? Quantas muito pessoas se formam em complexo. logística? Ou seja, eu não tenho estatísticas, mas vamos supor que 3% de quem se forma em logística trabalha em porto. Sabe? Não tô falando que você não pode fazer parte dos 3%. Você pode. Mas pra você ter um pouco mais de referência e entender no que a maioria trabalha, dá uma olhada nas vagas antes de entrar na faculdade. Porque se eu falo de uma pessoa pobre como eu, tipo, não pobre, mas pessoa com dificuldade financeira, você quer fazer a faculdade pra ganhar dinheiro. Você quer fazer a faculdade pra ser independente, pra ter suas Sim. coisas. Então, você não quer por causa de status, né? Você não quer porque, se você não tem nenhuma referência, você não vai falar, meu pai era isso, eu quero ser. Não, porque você não tem nenhuma referência. Então, eu acho que vai lá, vai dar uma olhadinha em salário. Não só salário, Uhum. porque o salário não quer dizer tudo. No logística, você pode ganhar R$1.000 sendo formado, carregar caixa, sendo formado, como você pode ganhar 5, 6 mil reais sendo um analista, sabe? Dá pra estar nos dois. E não é a faculdade que vai determinar isso. É a sua força de É vontade, a sua força né? de vontade, é como você vai correr atrás, é que área você vai se identificar. Uhum. Porque às vezes você gosta de carregar caixa, mas não dá dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Felipe aqui com vocês e vocês acabam de assistir os Cenas do Elite. Aqui é onde eu separo os cenas da gravação completa que eu coloco lá no Elite Podcast. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e assistir a gravação completa que está lá no Elite Podcast. Deem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e tamo junto. Valeu!